Hoje o doutor Afonso está com a gente, o doutor Afonso Massinger, que é ginecologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Todo nosso, viu? Vamos falar sobre laqueadura. E esse é um assunto que sempre as mulheres têm muitas perguntas. Será que é legal fazer? Será que não é? Quem pode, quem não pode? A partir de qual idade? A gente tem mitos e verdades, mas você pode ir mandando suas dúvidas, que vão ajudar bem a gente a esclarecer uma boa parte aí dessas dúvidas. Quer ver? Vamos ver a primeira? É possível reverter a laqueadura? Essa é uma pergunta sempre muito complicada de colocar verdade ou não. Por quê? Porque laqueadura é tido como um método não reversível. Vamos mostrar o que é laqueadura? Vamos sim. Então é o seguinte, ó, a gente tem o nosso molde aqui, tá? Como se fosse uma vagina, né? Assim, uma vulva, uma vagina e aqui o seu útero. Tá. A laqueadura é você cortar a trompa, essas duas estruturazinhas que comunicam o útero até o óvulo. Então, quer dizer, você cortando essa ruazinha, fechando essa rua, vamos dizer assim, isso aí, os óvulos não passam mais para cá, consequentemente, você não engravida. Nem o óvulo passa e nem o espermatozoide consegue subir. Né? Então, não se encontra óvulo e espermatozoide, não ocorre a fecundação e, portanto, não tem gravidez. Então, você ligando e cortando esses dois caminhozinhos, essas duas ruazinhas, você tem um método de anticoncepção. O problema é que, muitas vezes, cortar, destruir, é mais fácil do que consertar. Então, muitas vezes, essa mulher fala assim, não, eu vou lá, faço isso, eu faço a laqueadura e depois, se eu mudar de ideia, eu volto atrás. O ponto é que para recanalizar isso aqui é uma cirurgia muito mais difícil. E uma cirurgia que, às vezes, não consegue êxito. E se não conseguir êxito, isso é, se você não conseguiu fazer essa rua passar novamente o espermatozoide ou o óvulo, essa mulher vai ter que passar para métodos de fertilização in vitro. Eu já ouvi gente falar que amarrou a trompa. Não falou que fez laqueadura. Ah, eu amarrei as trompas. Normalmente a laqueadura, ela corta este caminho, essa ligação, ou você pode amarrar e o dia que você quiser, você desamarra. Você pode fazer várias coisas nessa trompa. O ponto é que para um médico que faz uma laqueadura, ele também não quer, e ninguém quer, que essa laqueadura depois sozinha ela se recanalize. Porque se a gente só amarra, ela pode soltar, um amarradinho ficar mais ou menos, e aí passa o óvulo e passa o espermatozoide. Quanto mais você destruir esta trompa, menor a chance de você ter uma falha na sua laqueadura. Então, se você for lá, cortou um pedaço maior, tirou esse pedaço maior, queimou bem as pontas e amarrou as pontas, é muito mais difícil isso aqui depois, essa trompa se refazer sozinha, é muito mais difícil. Então, a falha da laqueadura vai ser uma raridade. Só que também, se você destruiu muito, depois para consertar fica muito mais difícil. Então, é claro que é possível reverter uma laqueadura? É possível. Mas lembrar que pode não ser possível, porque você tenta fazer e não consegue. E principalmente no SUS, aonde tem tanta preocupação com tantas outras doenças, tantos problemas, que muitas mulheres não vão conseguir fazer isso. Então, se você pensa em fazer uma laqueadura, você tem que ter certeza que você não vai voltar atrás. E muitas vezes, como tudo na nossa vida, a gente já teve certeza de muita coisa. Mas depois você muda de ideia, né? A gente muda de ideia. E aí? A gente sempre muda de ideia. Então, de repente, essa mulher tem que pensar, e se meu casamento, se eu trocar de parceiro, se eu tiver um outro marido, e se acontecer algo com meu filho? São coisas muito duras de você falar. Então, mas as pessoas muitas vezes não querem pensar nisso. É isso. Fala assim, eu vou pensar só no lado positivo. E aí a gente vê a quantidade de pessoas frustradas que fizeram laqueadura, depois por qualquer motivo, fim de um casamento, ou qualquer outra vontade diferente de ter um filho, e ela não consegue engravidar, e ela fala, não precisava ter tido um método tão assim radical, vamos chamar. Eu também gosto de pensar no lado positivo. Sim. Mas o lado positivo que eu gosto de pensar é ter um outro filho é uma dádiva. Então pensa, a tua vida pode mudar. Quer dizer, ter a opção B, né? Sim. Então, em geral, é muito comum nós tentarmos métodos mais facilmente reversíveis, como um DIU,
como uma injeção, como um anel vaginal, como um implante. Então tem muitos métodos que não só podem trazer para essa mulher uma boa anticoncepção, isso é evitar um bebê, como também podem trazer outros benefícios, melhorar a pele, controlar a cólica menstrual, controlar cisto. Então há uma série de outros benefícios que um método de anticoncepção bem escolhido pode trazer para uma mulher. Diminuir tumores no futuro, tumor de ovário, tumor de mama, tumor de útero. Então, método de anticoncepção não é só para evitar ter filhos, tem outras funções. Por isso que você tem que conversar muito com o seu médico e você chegar junto com ele a melhor conclusão para o seu caso, né? Sim. Vamos ver mais um mito ou verdade? Após o procedimento, a mulher não menstrua mais. Isto é um mito, isso é. O procedimento de laqueadura, como nós colocamos, ele só vai só mexer nas trompas. Então, se foi bem feitinho e você só ligou as trompas, não terá problema. Existem raras situações que durante essa laqueadura, quando você vai amarrar e cortar as trompas, você pode acertar alguns vasinhos que vão para o ovário. Isso é possível, mas é muito pouco provável. Então, em geral, a laqueadura não influencia na menstruação dessa mulher, não influencia nos hormônios dessa mulher, não influencia na menopausa dessa mulher. Tá? Então, pensar que a mulher vai não menstruar após uma laqueadura é uma raridade. Vamos ver mais uma? A laqueadura interfere na libido da mulher. Também é outro mito. E é muito similar à pergunta anterior. Como a gente colocou, a laqueadura vai mexer na trompa e não vai mexer no ovário. Quem lida com o hormônio, quem produz os hormônios da mulher é o ovário. Então, se você não houve uma lesão dos vasos que vai para o ovário, esse ovário vai funcionar normalmente e a libido dessa mulher vai funcionar como sempre foi. Então, não há relação entre libido da mulher e a laqueadura da mulher. Pelo contrário, né? Se a mulher sabe que ela não vai engravidar, muitas vezes ela até fica mais despreocupada, né? Em relação a isso, né? Sim, mas também vale pegar o gancho e mencionar que pode estar mais despreocupada para filhos. Ah, sim, mas não doença sexualmente transmissível. Mas não doença transmissível. É isso. Então, lembrar que você fez a laqueadura, mas você continua exposta à doença sexualmente transmissível. Então, essa mulher tem que usar o seu preservativo, ou se tiver um parceiro único, levar uma boa conversa, falar, olha, a gente está junto, vamos os dois se cuidar, vamos fazer exames. Isso é, todo cuidado é bem-vindo. Prevenção é tudo. Em todas as faixas etárias. Porque a gente vê que muitas vezes a mulher mais madura fala assim, agora eu já não engravido mesmo, agora eu vou aproveitar a vida. Aproveite, mas usando preservativo, porque tem muitos casos de doenças sexualmente transmissíveis em mulheres mais maduras e muitas vezes casadas e de um parceiro só. Então esse é um dado que a gente também tem que ficar atento, né? Sim, sem dúvida. Lembrar que muitas mulheres imaginam às vezes que o parceiro é um parceiro monogâmico e muitas vezes isso não acontece. Então, levar uma boa conversa, deixar claro, isso é muito importante. Conversar é tudo e esclarecer qual o seu medo, qual o seu risco e tomar uma boa decisão. E é o seu direito, é a sua vida, a sua saúde, né? Sim. Vamos ver mais uma? O último mito ou verdade, as mulheres de qualquer idade podem fazer laqueadura. Não é qualquer idade, né? Então a pessoa tem que ter, digamos, estar com condições de tomar essa decisão, então 18 anos. E ela só pode fazer com menos de 25 se ela tiver 2 filhos. Tá? É claro que antes de uma laqueadura, ela precisa, antes de realizar a laqueadura, ter um consentimento assinado 60 dias antes, pelo menos. Por quê? Porque nesse tempo você tem que conversar com essa mulher, explicar o quanto esse método depois de reverter é tão difícil e colocar todas essas variáveis que a gente explicou aqui. Falar, olha, a vida muda, de repente você é muito jovem. Então, esse limite de idade é 25 anos ou 18, abaixo de 25 pode fazer, de 18 a 25, se ela já tiver 2 filhos vivos. Agora, não vale ressaltar, é um método de dificílima reversão. Então, pensar bem, há vários outros métodos de anticoncepção e essa mulher tem que ser muito bem orientada para não tomar uma decisão errada, que ela vai se arrepender no futuro, né? E depois vai procurar a gente na clínica para fazer fertilização in vitro, fazer tratamento e tudo isso é muito mais complicado. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Você falou de 60 dias antes, é legal conversar com essa mulher que quer fazer a laqueadura, para depois ter esse tempo todo de 60 dias, para ver se ela de fato quer o procedimento ou não. Mas muitas mulheres decidem durante a gravidez. Quando esse bebê nascer, eu já vou fazer a laqueadura. E aí a gente sabe que é um período que emocionalmente, em função dos hormônios, a mulher está numa loucura hormonal. É indicado fazer, nesse caso, assim? O problema durante a gravidez, e que até surgiu lei para colocar que não seria indicado durante o parto, qual é o motivo e também por que surgiu isso? É porque muitas mulheres decidiam por uma cesariana para realizar a laqueadura. Para aproveitar, né? Para aproveitar. Então mudava-se a via do parto, você saía de um parto natural e de menor risco para uma cirurgia, uma cesariana, com a finalidade de fazer uma laqueadura. E sem contar que, durante a gravidez, a mulher às vezes tem uma má experiência com a gravidez, com o filho, está sofrendo com alguma coisa, o momento é outro. Então, devido a isso, tenta-se fugir. E tem uma lei para você realmente tentar evitar o parto naquele momento, para realmente evitar um parto cirúrgico desnecessário e também evitar o arrependimento dessa mãe no futuro. Tem muita dúvida chegando, vamos ver a primeira delas, olha. Karine, quanto tempo após a cirurgia posso ter relações sexuais sem engravidar? Ligou as trompas, o efeito é imediato. Porque já cortou o caminho, né? Cortou o caminho, está amarrado, está queimado muitas vezes. Então fez a laqueadura, essa mulher no mesmo momento, na sequência, ela já está absolutamente protegida para uma gravidez. Então, aí eu lhe pergunto, fico eu pensando, a mulher pode, e a gente espera que não, mas a gente não tem bola de cristal, não dá para saber. A gente casa esperando ficar casada a vida inteira, mas a gente não sabe. Ou você hoje não quer ter filhos, amanhã pode ser daqui 10 anos que você queira. Se é tão mais complicado para a mulher essa cirurgia, já que você não consegue reverter, por que não o homem? O parceiro não faz uma cirurgia? É uma boa opção. Isso também é colocado. Rápido, a recuperação é tão simples, não é? Também, isso é muito colocado. Então, também é colocado para as mulheres que o homem também pode fazer a vasectomia. Sim. Que é praticamente a mesma coisa. É ligar o canalzinho que sai do testículo e que vai até o pênis. Só que também vale ressaltar que para o homem reverter também é difícil. Sim, é. Tá? Pode ser um pouquinho mais fácil, mas também é difícil. Então, em ambas as situações, pensar que as pessoas mudam, as situações mudam e, se possível, usar métodos que, se você mudar de ideia, reverter é muito mais fácil. Então, tirar um DIU é muito mais fácil, tirar um implante é muito mais fácil, parar um anel vaginal, uma injeção é muito mais fácil. É claro que todos eles têm prós e contras. Mas tudo na vida tem prós e contras. Sem dúvida. O que é ótimo para mim pode ser péssimo para outra mulher, né? Sem dúvida. Por isso que eu acho que a gente tem que conversar com um médico, tem que ser um médico de confiança. A gente papeia sobre isso com as amigas, com as irmãs, mas é um médico que entende e vai saber, de acordo com o nosso histórico pessoal e individualizado, o que pode ser melhor para a gente, né? Sempre pesando o bom senso. Agora, colocar que realmente também fazer uma vasectomia no homem é uma opção, sem nenhuma dúvida é uma opção. Né? Então, assim, por que essa mulher vai ficar, de repente, infértil para a vida inteira? Por que, de repente, não o homem? Então, esse casal tem que debater as opções. Conversar sobre isso. Sim, né? E essa mulher também vai no seu ginecologista e eu não posso negar que sentou realmente na mesa com a gente vai buscar o melhor para aquela mulher e para a família dela. E tem que ser assim, né? Um beijo para você, viu, Karine? Vamos ver mais uma dúvida? Priscila, a laqueadura pelo umbigo é segura? Há vários métodos de realizar a laqueadura. Então, você pode tanto fazer durante o parto, como a gente comentou, durante uma cesariana já está exposto esse útero, então é muito mais fácil o acesso a essa trompa. Você pode fazer uma cirurgia depois da mesma maneira que uma cesariana, com um cortezinho acima da pube, né, do mesmo jeito, e puxar as trompas e fazer. Você pode fazer por via vaginal, isso é, com um cortezinho através do fundo da vagina e chegar até as trompas. Ou você pode fazer, por exemplo, por uma laparoscopia, onde você faz um furo, coloca uma câmera pelo umbigo, outros furinhos e vai até o útero. Então é claro que vale ressaltar que tudo isso que a gente está falando implica em uma cirurgia... Que tem seus riscos. Que tem os seus riscos e que é um método definitivo. Então... muito bom senso para essa escolha. Vamos ver mais uma? Um beijo, Priscila. Marília, posso ter algum efeito colateral após a cirurgia de laqueadura? Quanto tempo depois da cirurgia posso voltar a ter relações sexuais? Como você falou já das relações sexuais, já
No que já operou, pronto. Operou, já pode ter relação sexual, é claro, tem que cicatrizar, tudo sim, isso, né? óbvio. E com relação a efeito colateral, assim, tudo na medicina pode. É possível algum efeito colateral? É possível. De repente, na hora da cirurgia, liga algum outro vaso. De repente, acontece alguma coisa diferente na cirurgia. Mas, em geral, uma cirurgia de laqueadura gera praticamente nenhum efeito colateral. Raríssimos efeitos colaterais. É muito pouco provável. O que mais preocupa é que é uma cirurgia e o fato de ter uma reversão extremamente difícil. Acho que o que ela pode estar... Lá vou eu tentar adivinhar, né? Tentar dizer, comparando-se àquela cirurgia que se retira os ovários. Aí é uma outra situação diferente, né? Absolutamente diferente. Quando nós retiramos os ovários, eu estou tirando grande parte dos hormônios dessa mulher. Então, essa mulher, se eu retirar os ovários, ela vai ter como se fosse um estado menopausal. Faltam os hormônios dela, pode dar onda de calor, alteração de sono, secura vaginal, não vai ter mais menstruação. Então, se uma mulher jovem eu tiro os ovários, eu tenho que repor hormônios para ela. Agora, no caso da laqueadura, não. Os ovários continuam ali, né? Continuam ali e eu vou tentar ao máximo não mexer na circulação do ovário. Então, esse ovário quase sempre não é afetado durante uma laqueadura. E, portanto, os hormônios dessa mulher continuam todos perfeitos, né? perfeitos. Beijo, Marília. Vamos ver mais uma dúvida. Gabriela. Fiz uma laqueadura há 3 anos e desde então minha menstruação ficou desregulada. Chego a ficar de 8 a 12 dias menstruada. Além disso, o fluxo é muito intenso e sinto cólicas fortes. Isso tem a ver com a cirurgia de laqueadura? É pouco provável que tenha a ver. É claro que se durante essa cirurgia mexeu-se no ovário ou afetou a circulação deste ovário, é possível ter relação, mas é pouco provável, tá? Depois, como tudo na medicina, cada sintoma você tem que tentar encaixar em algum lugar. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, quando você afeta um ovário, a menstruação desregular, isso tem a ver com isso. Mas um fluxo tão alterado como o dela, de 8 a 12 dias, isso vamos checar se realmente não pode ser de repente, alguma doença no útero, ou algum mioma, ou algum pólipo no útero. Então, assim, essa mulher tem que realmente passar no ginecologista, checar como estão os hormônios dela, checar como está o útero dela e como está o ovário dela. E a partir dali tentar identificar, porque a gente não pode colocar a culpa disto em uma laqueadura, porque possivelmente não é isso devido a uma laqueadura. Principalmente todo o quadro não se encaixa bem a simplesmente uma laqueadura que tenha afetado a circulação do ovário. Ou se acomodar pensando que é laqueadura e deixar de verificar de fato qual o problema de saúde, né? Sem dúvida. Isso aqui é um sinal de alerta. E é um sinal de alerta que pode ser uma série de coisas. Simplesmente um pequeno desbalanço hormonal, pode ser às vezes simplesmente um pólipozinho bestinha, mas há coisas mais sérias. Então, num quadro como esse, vai no seu ginecologista, cheque. Lembrar que muitas coisas desconfortáveis, às vezes surgiram para dar um alerta. Sim. Um alerta que a gente... Não é ruim, é positivo, né? É positivo, para você encontrar, de repente, alguma coisa grave, mas no início, onde tratar é muito mais fácil. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Afonso. Lá tem muitas informações legais sobre saúde da mulher. Entra que você vai se informar bastante. E é para o nosso fácil entendimento, para nós leigas mesmo, viu? É o www.mãe.med.br www.mãe.med.br. É claro que o Dr. Afonso volta mais vezes ao programa e se você quiser sugerir algum tema, é sempre mais do que bem-vindo. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Sempre nosso, viu? Obrigada.